Olá, prezados alunos! Tudo bem? Espero que sim. Hoje, nosso assunto é a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Norte-Americana, um movimento burguês de caráter iluminista que ocorre no século XVIII, numa época de crise do antigo regime. Sejam bem-vindos, espero que aproveitem e, claro, aprendam. Eu coloquei essa imagem de propósito, uma pintura. As crianças costuraram uma bandeira dos Estados Unidos e é isso que a gente está falando, como nasceu a nação norte-americana, como nasceu o país chamado Big Mac, os Estados Unidos da América. Vamos entender como que foi isso? Bom, então o título está aqui, preste bastante atenção no título. Eu coloquei a independência dos Estados Unidos. Mas, professor, Estados Unidos não é um nome dado a um país independente? Ou seja, nome dado à nação que nasce após a luta de independência? De fato. Então, para que você não fique aí brigando comigo, para que você não fique discutindo o que é o que não é, às vezes você encontra a independência dos Estados Unidos, às vezes você encontra a independência das 13 colônias. Lembrando, pessoal, que antes de ser um país independente, nós estamos falando de colônias. De colônias, eram 13 colônias. Ah, eu não gosto muito desse número, eu gosto de par, não gosto de ímpar. Será que as 13 colônias eram do PT? 13? Nossa, que idiota. Ah, vamos ser tonto, cara. Presta atenção aqui, maluco. Então, antes da independência, nós temos 13 colônias. E aí vem aquela gloriosa pergunta do aluno. Mas, professor, essas colônias eram colônias de qual país, hein? Ou melhor, qual era a metrópole dessas colônias? Porque a gente sabe que no Brasil, a grande metrópole é Portugal. Grande parte da América, o resto da América, Espanha era metrópole. E ali, na América do Norte, ali na região onde hoje é o país denominado Big Mac. Por mim, galera, por mim. Quem ali colonizou aquela região? Nós temos vários colonizadores, porque digamos que aquela região ali dos Estados Unidos, do Canadá, uma região meio abandonada pela Espanha. Até o México, interesse espanhol. México para baixo, América Central, Caribe, América do Sul, interesse ali luso espanhol, portugueses e espanhóis. Mas ali para cima foi o que sobrou, Lembrando que norte-americanos, franceses, ingleses, não participaram do Tratado de Tordesilhas. Então foi o que sobrou. As 13 colônias aqui são colônias inglesas, colonização inglesa. Bom, então, para que a gente entenda o processo de independência, a gente tem que entender minimamente do processo de colonização da América Inglesa. A América Inglesa é a América do Norte, ali. Exatamente, a América do Norte. Mas esse assunto nós tivemos no ano passado, de fato, vocês tiveram bem no finalzinho do ano. Mas você lembra? Eu fico meio perdidinho. Nosso objetivo aqui não é falar tudo que você teve ano passado sobre esse assunto. Mas você tem que ter uma boa noção de como foi o processo de colonização. Caso contrário, você não vai entender bulhufas sobre o processo de independência. Não vai entender bulhufas. Senhor, volta! Então, me explique rapidamente como é que foi o processo de colonização da América Inglesa, portanto, como é que foi o processo de colonização da Inglaterra, ali na América do Norte. Tá bom, vou explicar. Segura aí, Ponto lápis aí, galera. Vamos lá. Eu divido o processo de colonização em duas fases. Assim fica mais fácil para você estudar. A primeira fase se deu justamente no século XVI. Finalzinho do século XVI, 1590... 1594, 5, 6, enfim, na última década do século XVI nós temos a primeira fase do processo de colonização. O que você claramente entende aqui é que foi durante o governo de uma família da dinastia Tudor, que queria Tudor para cima, uma família absolutista, que a Inglaterra começou o processo de colonização sobre a América. Ou seja, foi um momento, então, no final do século XVI, portanto, um tanto quanto atrasado, ali cerca de 100 anos, que a Inglaterra começou a sua grande navegação, ou as grandes navegações inglesas, digamos assim.
Lógico que a Inglaterra demorou por uma série de situações, né? Guerras internas, né? Teve Guerra dos 100 anos, depois Guerra das Duas Rosas, enquanto Portugal e Espanha já tinham se livrado dessas questões, né? Essas brigas, essas guerras, e aí podiam se dedicar à expansão. Então a Inglaterra saiu tarde da expansão marítima, assim como França, assim como também a Holanda, e não participaram do Tratado de Tordesilhas. Foi durante o governo dessa família, chamada, né, Tudor, século XVI, que nós tivemos o início do processo de colonização, o interesse, né, e o momento oportuno para que a Inglaterra começasse a pensar em colonizar algum pedaço da América. Deu para entender? O grande nome desse processo moçado de colonização da dinastia Tudor foi a última rainha da dinastia Tudor, e foi uma das maiores, né, rainhas da história da Inglaterra, uma das grandes governantes da história da Inglaterra, né? Uma mulher de fibra, uma mulher de força, uma mulher determinada, uma mulher que enfrentou, né, a Espanha e venceu a Espanha numa batalha naval, Batalha do Corso, uma mulher que investiu em corsários, né? Teve um caso amoroso, inclusive, com piratas, né? Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Então, uma mulher de fibra e, principalmente, uma rainha bem-sucedida. Foi ela que incentivou a produção, né, de tecido, desenvolver a manufatura têxtil, que mais tarde iria gerar a grande indústria de tecido, a primeira indústria da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra. Foi uma rainha que também estimula o processo de colonização. Ela que investe em uma poderosa marinha, a marinha inglesa, a famosa marinha inglesa, de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, de final do século XIX, que conquistou todo o mundo no processo de colonização, de uma segunda etapa, né, do neocolonialismo, o maior império colonial do mundo. Essa história dessa fabulosa marinha que dominou o mundo começa aqui. Foi a Rainha Elizabeth, né, percebendo a vocação da Inglaterra, por ser uma ilha, a vocação marítima, vocação mercantil, comercial e principalmente a vocação então marítima. Então por isso que ela investe numa marinha, uma marinha comercial e uma marinha de guerra, né? Porque as atividades comerciais geram desavenças, atritos, tensões e guerra, como aconteceu com a Espanha. Aqui nós estamos falando dos primeiros colonizadores, com incentivo da rainha, com a permissão da rainha, né, com a anuência, ou seja, com a aprovação da rainha, nós tivemos as primeiras expedições que saíram da Inglaterra com destino à América. O intuito era colonizar, explorar a riqueza, como toda outra nação, ou todas as outras nações na época na Europa. Riquezas. O alvo foi a América do Norte, lembrando, foi o que sobrou, né? Que a América ali central, Caribe, América do Sul, tomado por portugueses e espanhóis. Mas o que importa pra gente? A Inglaterra, então, manda os seus nobres, expedições, né, conduzidas por nobres. O objetivo, claro, era descobrir riquezas, né, assumir o controle ali do território da América do Norte, a serviço da coroa. Então foram expedições oficiais, isso é importante, né? Porque foram a pedido da própria rainha. Pedido da própria rainha. Sobre a tutela da própria rainha. Isso é importante. Eles chegaram então a colonizar o que nós chamaremos de litoral sul, né, dos Estados Unidos. Quando eu falo litoral sul dos Estados Unidos, estou falando, moçada, do litoral atlântico. Justamente o litoral atlântico. Território banhado pelo Oceano Atlântico. Ali no sul desse litoral, dessa pequena costa leste do atual Estados Unidos, é que começa esse processo de colonização. Então nós temos a colonização ali do litoral sul, não do litoral norte, o litoral sul. Isso é fundamental. Por que é fundamental, professor? Porque o tipo de colonização que será implementado ali é aquela que, né, é aquele tipo que ficou conhecido como plantation, ou colonização do tipo exploração. Bom, você sabe exatamente quais são as características, né? As mesmas do Brasil. As mesmas do Brasil. A ideia é de explorar as riquezas coloniais e levar essas riquezas para satisfazer os interesses econômicos da própria metrópole da Inglaterra. Esse tipo de colonização, você conhece, foi aquela desenvolvida em 95% de toda a América. E esse 5%, professor? Falaremos esse tipo diferente de colonização, que podemos chamar de colonização exclusivamente inglesa na América, mas
né, com algumas peculiaridades, com algumas características diferentes. Essa colonização, né, excêntrica é a colonização de povoamento, mas a gente vai falar disso. Segura o balaio, segura o tchan. Não esquece, colonização e exploração. Caminhemos. A segunda fase já é uma fase diferente, né? A dinastia Tudor morreu com a própria rainha, ela não deixou herdeiros, e aí quem assume, né, é a famosa dinastia Stuart. Uma dinastia que adorava usar saia, né? Porque é de origem escocesa. Exatamente. A Escócia e a Inglaterra têm uma história de amor e ódio. Brigaram pra caramba, se uniram pra caramba, rei de um lado, rei do outro. A dinastia Stuart não tem nada a ver com a dinastia de Stuart Little. Você está pensando no ratinho, não é verdade? Stuart Little, sessão da tarde. Você assiste ainda, dá tempo? Essa segunda fase de colonização se dá dentro de uma nova dinastia, de uma dinastia Stuart, que governou em trancos, né, trancos e barrancos a Inglaterra durante o século XVII. Durante esse período nós tivemos duas revoluções ainda contra a dinastia Stuart. Verdade. Durante esse período, a América do Norte, de novo, também recebeu ingleses, mas com uma diferença. Aqui não foi a pedido do próprio rei, né? Não foi o rei que tutelou, não foi o rei que encaminhou, não foi o rei que conduziu o processo de colonização. Aqui, os colonizadores foram os burgueses, aqueles que ficaram famosos nos Estados Unidos, os peregrinos, né? Burgueses que chegaram na América para fazer a América. Os puritanos, burgueses puritanos. Para quem não lembra, os puritanos eram os calvinistas, ou seja, eram protestantes. Os protestantes, né, migraram para a região dos Estados Unidos, ou seja, uma colônia inglesa, porque sofriam uma terrível, uma violenta perseguição por parte da própria família Stuart, uma família de origem católica, verdade, e absolutista, autoritária pra caramba. E a burguesia perseguida, sem liberdade de expressão, sem liberdade econômica, né? E sem liberdade religiosa, né? Porque não poderiam professar a sua fé, eram protestantes, diante de um governo, uma dinastia, né, católica, de origem católica, né? Esses caras, então, sofreram uma terrível perseguição e, por conta dessa perseguição, fugiram para a América. Repito, fugiram. Foram, na verdade, não conduzidos pelo próprio rei, mas sim contra o rei, fugindo dessa opressão, né, de uma política autoritária, absolutista e de uma religião católica, nesse caso. Vejam, são fugitivos. Exatamente. Professor, mas isso é importante? Claro que é. Claro que é. E eles vão, então, povoar a região do litoral norte. Lembrando que a outra, litoral sul, é esta segunda fase, litoral norte. E ali vão desenvolver um tipo de colonização conhecida e chamada, muito embora na prática não seja, né, desse jeito de fato, mas uma colonização do tipo povoamento, porque a ideia dos caras não era só explorar para atender os interesses da coroa, era explorar as riquezas para os seus próprios interesses, né, por isso povoamento. A ideia era explorar as riquezas para fazer a América, para desenvolver a própria região. Isto não aconteceu em outro lugar da América, somente ali, né? São aqueles 5%, ou 2%, 3%, enfim, só aconteceu ali. Então, cuidado, nós temos dois tipos de colonização, duas fases e dois, evidentemente, formatos de colonização que nós iremos trabalhar agora. Na época do rei Jaime I, famoso rei Jaime I, primeiro da família dos ratinhos, Stuart Little. Daqui, nós teremos a formação das chamadas 13 colônias inglesas, famosas 13 colônias inglesas. Eu posso contar, professor? Eu posso contar? Não, larga a mão de ser tonto. Larga a mão de ser tonto. Bom, queridos, aqui vocês estão vendo as colônias do centro-norte e aqui as colônias do sul. Estão ornando ou não estão? Ai, professor, estou ornando, ai, que maravilha. Estão vendo aqui, ó, litoral, né, Atlântico. Tudo bem? Não é o litoral no Oceano Pacífico, pelo amor de Deus. Não confunda, ainda não falamos de expansão norte-americana. Isso vai ter esse ano ainda? Sei, vamos ver, né, galera? Vamos ver se a gente chega lá. Bom, o que é isso aqui? Nós estamos falando da formação das 13 colônias inglesas. Colônias do sul, colonização de exploração, colônias do norte, moçada, colonização de povoamento. Tem diferença, professor? Tem diferença? Tem. E a gente precisa definir essas diferenças. Precisamos definir essa diferença. Vamos aqui, então, caracterizar as 13 colônias inglesas.
Estão prontos? Estão prontos? 13 colônias inglesas. Vamos lá? Temos as colônias do sul, que eu comentei com vocês, que sofreram um tipo de colonização clássica na América, colonização e exploração. As características já são bem conhecidas por vocês. Latifúndio, grandes propriedades. Monocultura, a ideia é produzir um produto que seja altamente valorizado, né, na Europa. Eu coloquei para vocês aí um asterisco para que você não fique lá flutuando em casa. Ah, mas o professor falou que é monocultura, mas ele colocou pra gente aqui, ó, tabaco e algodão. Então tem duas culturas. Como é que é mono? Galera, eu coloquei aqui para você assistir a aula com atenção, galera. No primeiro momento, os caras se dedicaram ao tabaco, né? Algo muito consumido na Europa, lembrando que o tabaco nasceu na América, produzido na América. O cachimbo da paz, professor, o cachimbo da paz. Cala a boca, para de falar besteira. Nós estamos falando então do tabaco primeiro, e depois, com o crescimento da manufatura têxtil na Inglaterra, com a necessidade, né, dessa matéria-prima, que é o algodão, a América, para satisfazer a Europa, vai produzir também algodão. Então, primeiro tabaco, depois algodão. Agora vamos ser tonto. Né? Não estamos falando de duas culturas ao mesmo tempo, mas de uma, né, cultura depois a outra. Entendeu? A mão de obra é escrava. Eles vão usar também mão de obra escrava, como aconteceu aqui no Brasil. E a escrava aqui, ou o escravo aqui, é também o africano. É bom que você entenda isso, né? Muitos africanos se dirigiram para a América espanhola, muito mais para a América portuguesa e muito mais, né, para a América inglesa. Mas aonde? Nas colônias do sul. Nas colônias do sul. Né? Você percebe, né? Nós temos, na verdade, um grande êxodo. Um grande êxodo da África. Imagine quantos africanos ao longo de, né, séculos foram retirados da sua própria casa. É um grande êxodo. Um grande êxodo. Bom, e aí nós temos a produção, o quarto elemento aqui, a quarta característica, a produção para o mercado externo. Também você já sabe. Porque o interesse era satisfazer as necessidades econômicas da metrópole. Ninguém fala nessa região em desenvolver a própria região. Ninguém fala e ninguém tem pretensão em promover o desenvolvimento da região. E quando esse tipo de coisa acontece, você sabe que as empresas por trás dessas colonizações ficam malucas. Vocês lembram do Maurício de Nassau? Lembra? O Maurício de Nassau começou a investir na colônia e falou: ô, meu irmão, a Companhia das Índias holandesa, não, você está ficando louco, né? E demitiu o sujeito. Então a ideia não era essa, a ideia era explorar as riquezas, deixar um buraco na América e beleza. E, né, crescer um montinho de riqueza na Europa. Tudo bem? Isso aqui você já conhece. A grande novidade aqui, a novidade que vocês viram no passado, são as colônias do centro-norte. Essas colônias vivenciaram uma nova forma de colonização, que é, por assim dizer, denominada povoamento. Eu não gosto muito disso, mas vamos usar o termo que está aí na nossa apostila. Ela também foi chamada de Nova Inglaterra. Por quê? Porque os caras que chegaram ali, essa burguesia especialmente que chegou ali na região das colônias do norte, a ideia era, na verdade, transplantar o modo de vida da Inglaterra para a América. Então eles vão tentar viver como viviam na Inglaterra. Por isso é uma nova Inglaterra, assim conhecida, porque os hábitos, né, dos ingleses ali serão mantidos ou, de certa forma, reproduzidos. É uma ideia, né, fazer uma nova Inglaterra na América. Deu para entender? É essa a ideia. O objetivo dos caras, lógico, era povoar, viver, não era só explorar por algum tempo e voltar para a Europa, como muitos faziam, né? Era uma missão real, explorar a América e, lógico, para enriquecer, depois voltar, ou para fazer nome, depois voltar para a Europa. Esses caras não, eles estão na América porque eles fugiram da Inglaterra. A ideia não é voltar, porque se eles voltarem, eles não voltam vivos, na verdade. Então é fazer a América, por isso que é a ideia de povoamento. Porém, eles também vão explorar as riquezas da América. A diferença é que eles vão explorar para benefício próprio, não vão explorar para benefício da metrópole. Então a gente chama de povoamento. Então ali vai se desenvolver pequena propriedade, média propriedade, né? Por quê? Porque a ideia não é uma grande produção destinada ao mercado externo, a satisfazer os interesses da Europa. A ideia era viver, lógico, produzir
ali para tirar o seu sustento, produzir um excedente e, claro, por que não fazer o comércio? É claro que o comércio vai crescer nessa região, é uma atividade econômica que vai desenvolver a própria região. Então, sim, claro, produz subsistência, mas também para o mercado interno, que começa a crescer. Né? Nós temos uma policultura, lembrando que o objetivo dos caras era produzir para o próprio consumo. Como disse a vocês, no primeiro momento de subsistência, no segundo momento produzir para vender nos pequenos mercados que começam a crescer, e esses mercados crescendo começam a surgir cidades. Então aqui você, né, terá uma vida bastante rural, muito parecida com aquela no período do açúcar no Brasil. E aqui, com o comércio, com a atividade comercial crescendo, se desenvolvendo, nós teremos surgimento de cidades. Essas cidades farão dessa região uma região mais urbanizada mais tarde. Policultura. E a mão de obra aqui é livre, né? Coloquei um asterisco aqui para que a gente entenda que no primeiro momento, apesar de ser livre, não ser escravo, quer dizer, você não tem uma mercadoria que trabalha, e sim uma pessoa. No primeiro momento, muitos trabalhavam em troca de comida, em troca de moradia, né? Arrendavam terras. No segundo momento, muitos vão trabalhar em troca de salários. Então, a diferença aqui é a liberdade, né? Claro, independente se recebe o salário ou não, o sujeito não é um escravo. Então, aqui nascerá um indivíduo livre, um trabalhador livre, mas com o crescimento das atividades comerciais e com o desenvolvimento das cidades, esse sujeito recebe o salário e vai gastar o seu salário ali, movimentando ainda mais a economia. Aqui, olha, aqui é o grande problema do aluno, é o grande problema. A produção, galera, era, no primeiro momento, para atender o mercado interno, o mercado que crescia, o mercado que se desenvolvia, como disse a vocês, com o comércio cada vez maior, com cidades, vilas e cidades crescendo. Porém, o comércio interno cresceu de tal forma que esses caras começaram de maneira ousada a também pensar no mercado externo. Olha o que eu vou dizer para vocês. Foi o desenvolvimento do mercado interno que alimentou a ambição do mercado externo. Então não é porque os caras atendiam os interesses da Inglaterra, metrópole. Não. Eles estavam interessados em vender para o mundo inteiro que quisesse comprar suas mercadorias. Portanto, eles não estavam presos, né, ao controle rígido da metrópole. E claro que os ganhos desse comércio não ficavam na coroa. Os ganhos desse comércio ficavam com os próprios colonos. Então foi o desenvolvimento do comércio interno que acaba alimentando o desejo de ampliar o comércio, as riquezas provenientes dessa atividade, por meio de um comércio externo. Aí você fala, professor, mas esse negócio de comércio externo aí, como é que a gente vai entender essa parada aí? Bom, já que você perguntou, coloquei um asterisco, a gente vai chamar esse comércio feito especialmente pelas colônias do norte, né, galera? Não esquece, de centro-norte, de comércio triangular. Professor, mas por que é chamado comércio triangular? Boa pergunta. Eu trouxe aqui para vocês, galera, o comércio triangular, lembrando que quem vai desenvolver esse comércio são os colonos do norte, não do sul. Tá aqui um esqueminha fácil para a gente entender como é que funcionava esse comércio triangular. Vocês vão entender claramente por que era triangular. Né? Então, nós estamos falando dos colonos do norte. Estão vendo aqui, ó, os colonos do norte. Eles compravam mercadorias da América Caribenha, na América Central, aqui caribenha, não sei se vocês estão vendo. Daqui, América Central, chegava, né, para os colonos do norte, especialmente açúcar e melaço e cana, né, porque aqui é uma produção enorme. Lembra das Antilhas? Lembra das Antilhas? Exatamente, melaço e cana. Com esse melaço, com essa cana, tá, os caras produziam uma bebida chamada rum. Ah, professor, o que é rum? Rum é pinga, galera. Rum é pinga, mas é pinga norte-americana, né? E é engraçado que tem gente hoje que compra rum e toma rum como se fosse uma bebida surreal. Nossa, rum. Ai, norte-americana. Cara, é um lixo rum. A melhor pinga do mundo é a nossa. Uma caninha 51 ali é melhor do que essa porcaria. Mas como é norte-americano, né? Então, nossa, é pinga, galera. É pinga. Feita de cana também. Né? O cara vai na balada, paga de gatão. Tomando o quê? Tomando rum. Tomando rum. Nossa, que idiota, meu. Sabe? Tonto. Uma pinga. Qualquer porcaria de pinga aqui é melhor que essa coisa chamada rum. Então os caras transformavam, né, o melaço em rum, que é pinga, né, especialmente isso. E
levavam rum, além de armas, como está aqui, tecido, mas o rum principal mercadoria, para a África. E trocavam rum, armas e tecido por escravos. Então aqui, olha o triângulo aqui, galera. Vê se você consegue ver o triângulo. Né? Vê se você consegue ver o triângulo. Ó. Esse é o caminho. Ok? Daqui, ó, ia para a África. Aqui então, os caras o quê? Adquiriam escravos. E depois, olha aqui, ó, voltava com escravos para a América Central. Por quê? Porque na América Central se desenvolvia uma atividade econômica de base escravista. Então olha que coisa maluca, né? Olha que coisa maluca. Isso aqui não é um triângulo? Olha, professor, olha, o triângulo é até retângulo, olha. É até hipotenusa e tudo mais. Nossa, para de me encher o saco. Minha aula de história, cara. Para de me alugar. Estão vendo o comércio triangular? E esse comércio mostrado triangular era um comércio que enriquecia os comerciantes, né, do norte. Esse comércio é um comércio que enriquecia os caras. Vejam que a gente não falou da Inglaterra. A coroa inglesa não tinha nenhum controle sobre esse comércio triangular, que só rendia lucros aos colonos, não rendia lucros à Inglaterra. Senhor, mas isso não é estranho? Eu concordo com você, isso é bastante estranho. Afinal de contas, pessoal, se a colônia é colônia, ela deve servir a metrópole, não é? Senhor, então tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem alguma coisa errada então aí, porque os caras não estão, né, enriquecendo a metrópole, estão enriquecendo eles mesmos. Exatamente. Mas o que está errado aqui? Esse é o grande lance. A verdade é que os colonos do norte fugiram da Inglaterra e viveram durante um bom tempo, cerca de 90 anos, como se fossem livres. Viveram como um país independente. Viveram com uma certa autonomia, com uma certa liberdade. Os ingleses não enchiam o saco deles. Mas por que os ingleses não enchiam o saco deles se aquele território faz parte do mundo colonial inglês? Você acha que isso aconteceria com Portugal em relação ao Brasil? Você acha que isso aconteceria com a Espanha em relação ao resto da América? Não. Então por que os ingleses não encheram o saco desses caras e não atrapalharam esta liberdade que esses caras aí tinham? Boa pergunta. A gente vai tentar responder agora. Olha aí. Olha que coisa maravilhosa. Claramente, quando você olha para cá, você lembra do PC, né? Então vamos falar do PC, galera. Vamos falar do afrouxamento, né? PC. O afrouxamento do pacto colonial, do pacto colonial, do pacto colonial. Senhor, o que é o afrouxamento do pacto colonial? O afrouxamento do pacto colonial é que você sabe que o pacto colonial, né, era a relação de monopólio exercido pela metrópole sobre as riquezas da colônia. Ou seja, todas as riquezas coloniais deveriam, então, atender os interesses da metrópole. Se os colonos, especialmente do norte, né, as colônias do norte, elas tinham uma certa liberdade para fazer o comércio, elas tinham uma certa autonomia e não mandavam as riquezas que produziam, né, fossem elas naturais, fossem elas comerciais, para a Inglaterra, então podemos dizer que a relação entre a Inglaterra e as colônias do norte era uma relação frouxa, né? PC, deu para entender? Mas a pergunta é, por que o pacto colonial, né, esse direito que a Inglaterra tinha de explorar as riquezas das colônias, não aconteceu, né, de fato na América do Norte, nas colônias do Centro-Norte? Durante o século XVII, houve afrouxamento. Né? A Inglaterra não exerceu o seu direito de exploração dessas riquezas. Ou dos colonos ali do norte. Por quê? Hein, professor? Vou explicar. Está aqui. O que explica esse afrouxamento, o que explica essa certa liberdade conquistada, né, ou gozada pelos colonos da América do Norte, ali do Centro-Norte, colônias inglesas, né, olha que legal, se deve a 3 fatores. Primeiro, quando os ingleses chegaram ali, os primeiros ingleses, eles não encontraram nenhuma grande riqueza que valesse a pena. Né? Imagina, você chega lá e encontra ouro, fala, ah, meu Deus, esse território é legal pra cacete. Mas não encontraram, o que encontraram? Encontraram, não sei, ali um monte de leãozinho ali, um monte de sabe, né, que coisa, né? Um monte de como posso dizer,
de viadinho pulando ali, aquela coisa toda, né? De Bambi pulando ali, enfim. Brincadeira, moçada, à parte, eles encontraram, na verdade, alce, não é nem Bambi. Não tem nada a ver com Bambi. Alce. O que você vai fazer com alce? Aquele monte de chifre lá do Leozinho. Leozinho cheio de chifre, aquele cabelo esquisito dele. Então aqui, o alce. Fazer o quê, meu? Você pega a pele do alce, pele de urso, é isso que eles vendiam. Não tinha nada de grande riqueza. Né? Vocês assistiram o Regresso? É o Regresso? Com o Leonardo DiCaprio? Ele era um caçador, né, cara? Assim como os índios. Eles pegavam os animais, arrancavam a pele e vendiam. Não era isso. Que riqueza que tem ali. Valia a pena? Investir e tudo mais. Não valia a pena. Desculpa. O clima também não era interessante. Porque o clima ali ele é temperado. Tempero com quem? Será que ele tempera com... É gostoso você colocar um pouquinho de alho, viu, professor? Cala a boca, cara. Não estou falando de tempero. Estou falando só daqui, é um clima temperado. Ele é muito parecido com o clima inglês ali no norte. Então, não atrair interesse da Inglaterra, né? Qual é o interesse? Agrícola. Exatamente agrícola. Porque as condições climáticas estão diretamente ligadas ao tipo de produção ou o tipo de agricultura, ou o produto que você vai, evidentemente, investir. Então, quanto você sabe muito bem, o que interessa à América são as coisas raras, são as coisas exóticas. Então, você produz batata na Inglaterra, produz batata na América, né? Puta, que novidade, né, meu? Enfim, né? Deu pra entender? Então, assim, não atraía tantos interesses também dos grandes agricultores. A não ser se você fosse morar, obviamente. E, principalmente, galera, as guerras civis. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é absolutamente importante, cara. Como assim? É que durante o século XVII, a Inglaterra esteve preocupada com problemas internos, com guerras civis, né? É inglês dando porrada em inglês, tá ligado? É chá de camomila dando porrada em chá mate, né? Chá leão, mate, enfim. Quer dizer, entendeu? Então, assim, chá de boldo com chá de camomila. Os caras estavam se pegando, guerras civis. Nós temos duas grandes revoluções do século XVII. Vocês viram no passado, a chamada Revolução Puritana, de 1641-49, e depois a famosa Revolução Gloriosa, essa é a mais famosa, de 1689, que pôs fim ao absolutismo, abriu caminho para o sistema parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa. Mas isso aí não é o nosso assunto, né? Isso não é o nosso assunto. Quero lembrar que enquanto os caras estão brigando internamente, eles estão preocupados com a América, muito menos com a América que não apresentava condições favoráveis para a lucratividade tão esperada. Vamos lembrar, galera, que nós estamos falando de mercantilismo, estamos falando de capitalismo comercial, então assim, tem que valer a pena. Não, porque eu gosto dos animais, eu gosto do leozinho, um monte de alce e gosto de urso. Larga a mão ser tonto, cara. Nós não estamos falando aqui, tá? Nós não estamos falando aqui de amantes da natureza, nós estamos falando de destruidores da natureza, é o capitalismo. Larga a mão ser tonto. Bom, caminhemos. Por conta desses fatores, a região ali do centro-norte não foi uma região muito atraente, assim, uma região que atraiu os interesses dos ingleses, a não ser aqueles que fugiram para morar. Mas do governo inglês, não. Deu pra entender? Mas a vida muda, né, galera? A vida muda, porque durante esse período do século XVII, grande parte do século XVII, ali, nas colônias do Centro-Norte, vigorou uma certa autonomia, uma certa liberdade econômica. Os caras cresciam, se desenvolviam, né, sem essa opressão, esse controle da metrópole inglesa. Né, sem esse controle da metrópole inglesa. Deu para entender? Deu para entender essa paradinha aí? Ele falou, professor, legal, ótimo. E aí? E aí, queridos, nós estamos aqui falando do arroxo colonial. Do arroxo colonial. A partir do século XVIII, só um minuto. Então, a partir do século XVIII, tá? Vou colocar a bonitinho aqui. Não fique bravo comigo, desculpe, mas não. Ficando mais escuro aqui, né, pessoal? Então, a partir do século XVIII a situação muda. O interesse da Inglaterra na América passou a existir. Então os caras começaram a falar assim, nossa, não tinha percebido, sabe? Até que é legalzinho. Né? Quando você percebe? Quando você não tem outras preocupações, né? Tá ligado? Primeiro ano, ensino médio.
Você olhava aquele menininho lá e falava assim, vem sem graça e tal, dá bola. Aí chega no segundo ano e fala assim, nossa, que legalzinho, né? Cara legalzinho, aí você começa a achar coisas bacanas, né? Entendeu? Mas por quê? Porque você começa a olhar com outros olhos. Esse é o grande lance aqui. O que é arroxo? Arroxo é aperto, galera. O arroxo colonial, o arroxo do pacto colonial é simples. É o aperto do pacto colonial. Se os caras não usaram o famoso pacto colonial no século XVII, no século XVIII os caras arrocharam, quer dizer, apertaram. Né? Isso é arroxo, aperto. Ai, professor, eu não sei mais o que é arroxo, sabe? Porque eu tô aqui em casa, não sei, eu só aperto o travesseiro, né? É isso aí. Fazer o quê, né, cara? Não dá pra arrochar, é aperto. Né? Eu sinto tanta farta, eu não sei, eu arrocho meu cachorro aqui, ele quase morre, né? Asfixiado. Beleza. Então aperto. A partir do século XVIII os ingleses começam a apertar a colônia e começam a explorar, inclusive, as colônias do norte. Professor, mas por quê, hein? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a mudar sua atitude em relação às colônias do norte? Né? Do sul também, mas do norte principalmente. Primeiro, pessoal, muito importante, paz interna. Isso é importante. As guerras civis, né, que marcaram o século XVII, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, acabaram. E quando você está tranquilo, que você está, né, bem né, consigo mesmo, né, cara, então você fala assim, peraí, eu tô bem, então você começa a enxergar outras coisas. Quando você está ali, né, quando você está ali no momento, né, de depressão, de tensão, de problema, você não consegue enxergar nada, sabe que dá um apagão, não vê nada, cara. Sabe quando você vai fazer prova, assim, de esperar o que você está, dá um branco em tudo, não consegue nem citar o nome. Então, aqui não, os caras estão tranquilos, de boa, aí eles começam a enxergar outras coisas, né? E principalmente começam a enxergar as vantagens das colônias do centro-norte. O que os caras começam a gerar ali? Riqueza. Como? Comércio. Entendeu? Vamos lá. Também a questão da Revolução Industrial, né? Então, ali, a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII, segunda metade, você tem um processo revolucionário, industrial. Então, você tem um aumento significativo da produção, especialmente de tecido. E claro que a gente não pode esquecer que não adianta nada você produzir se você não vender. Lembre-se, galera, que a produção industrial da Inglaterra, ela cresceu extraordinariamente com o advento de máquinas. E claro que o mercado consumidor inglês não dava conta de absorver toda essa produção. O grande mercado consumidor de produtos ingleses industriais é o mercado mundial. É o resto, não é a própria Inglaterra. Então, os industriais, os ingleses começam a enxergar a América como um mercado consumidor cativo. O que é o mercado consumidor cativo? Bom, os caras são colonos. Então, eles são obrigados a comprar da Inglaterra. Ponto. Ai, mas eu não acho legal esse produto inglês. Cala a boca. Entendeu? Quem manda que sou eu. Compra essa porcaria. Vocês são obrigados a comprar da gente. Vocês não podem comprar mais ninguém. Lembram o pacto colonial? Exclusividade? Então, para a Revolução Industrial, é uma boa. E o mercado que é obrigado a comprar deles. Né? Além disso, queridos, nós temos a concorrência do quê? Do comércio triangular. Isso muda no século XVIII. Por quê? Lembra que eu disse a vocês que a Inglaterra, né, ali a partir da Elizabeth, passa a ser uma grande potência comercial, que investe, né, numa marinha comercial e militar, marinha bélica? Então, nós estamos falando exatamente disso. Né? O grande comércio triangular era um comércio que ocorria no Oceano Atlântico, um oceano que no século XVIII passa a ser o principal centro de comércio do mundo. Aí você fala, professor, peraí, o maior centro de comércio do mundo é o Atlântico e ali, né, tem uma galera ali do centro-norte fazendo comércio? Exatamente. E qual era a maior potência comercial marítima do mundo na época? A Inglaterra. Então a Inglaterra enxerga o comércio triangular, especialmente, como um comércio que concorre com ela. Então, assim, se a colônia é filha e a metrópole é a mãe concorrendo com a filha, entendeu? Professor, peraí, como assim concorrendo com a filha? É isso mesmo. É a mãe concorrendo com a filha. E a mãe não vai aceitar, falando, cala a boca, você é filha, cala a boca, não enche o saco. Então, essa concorrência do comércio triangular, né, é um problema. A Inglaterra não vê com bons olhos, porque
esse comércio tira lucro da Inglaterra, que é a maior potência comercial marítima do mundo. Quer dizer, o pior, né? Sua própria filha que está concorrendo com ela. Então, destruir essa concorrência. E o último eu deixei para o final, de propósito, que é um grande fator, que é um dos principais fatores para explorar ou exercer o direito de pacto colonial de exploração sobre as colônias, especialmente do norte. As do sul já eram exploradas. Que é a Guerra dos 7 Anos, galera. Essa Guerra dos 7 Anos é importantíssima, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, a Guerra dos 7 Anos. Professor, Guerra dos 7 Anos, quantos anos durou essa guerra aí, hein? Isso, cara, isso irrita a gente. Irrita sobremaneira. A Guerra dos 7 Anos durou o quê? 20 anos, topeira? 7 anos. Guerra dos 7 Anos. Essa guerra foi uma guerra entre a Inglaterra e a França. Ah, que legal, uma guerra entre então, o chá e o patê. Isso, o chá e o patê. Ótimo. Posso falar do soufflé? Pode. Essa guerra de 7 anos, ela é importante para o processo de colonização. O que tem a ver, professor? Essa guerra aconteceu nas Europa. Mais ou menos, pessoal. O grande motivo dessa guerra foram as disputas exatamente pela América do Norte. Franceses e ingleses e franceses brigavam pela América do Norte. Os franceses colonizaram ali onde hoje ali é o Canadá, Quebec, Montreal, chegavam ali na fronteira onde hoje é os Estados Unidos, chegaram até entrar em território norte-americano, inglês, enfim. Então os caras brigavam por questões coloniais. Tem tudo a ver, professor, com a guerra? Tudo. E também tem a ver, desculpa, com a colonização? Tem. E tem tudo a ver com a independência. Não estou conseguindo ornar. Espera que eu vou explicar. Vai ficar fácil para vocês essa paradinha aí. Quem perdeu essa guerra foi a França. E isso também é importante, anota aí, a França perdeu. Daqui vai nascer um forte sentimento de vingança, um coração peludo, né, de raiva. E a Inglaterra, apesar de ter vencido a Guerra de 7 Anos, né, assim como a França, né, terá prejuízos. Porque uma guerra que dura 7 anos é uma guerra que afunda a economia de uma nação. Os gastos militares são altíssimos, são exorbitantes. Então veja que coisa interessante, nós estamos aqui falando que a Inglaterra, muito embora vitoriosa no campo militar, sofre prejuízo no campo econômico. Aí você vê uma Inglaterra em crise econômica e você fala, bom, beleza, a Inglaterra está, né, cheia de dívidas da guerra, beleza. O que você faz para rapidamente recuperar a economia inglesa? Entendeu ou não? Não? Aumenta a exploração sobre as colônias. Então veja o que eu vou dizer para vocês, hein? Presta atenção nessa lógica. Guerra dos 7 Anos, crise econômica na Inglaterra, para recuperar a economia rapidamente, esfola as riquezas coloniais. E ao esfolar as riquezas coloniais, ao esfolar os colonos, apertando os colonos cada vez mais, cobrando mais impostos, mais tributos, chuta. Os colonos vão dizer, peraí, vocês estão ficando loucos? Né? A gente não quer saber disso aí não. E aí, evidentemente, resistindo a essa grande onda de opressão na Inglaterra, os caras vão gritar independência. Vamos resumir a parada? Os caras viveram 90 anos em liberdade. Aí, de repente, os caras falam, acabou a liberdade. Não, como assim acabou? Entendeu? Aí os caras falam assim, não acabou porcaria nenhuma. Eles não aceitam, né, essa opressão, esse controle cada vez maior, então começa o movimento de independência. É bem simples assim. Mas a gente tem que falar de alguns detalhes. Deu para ornar ou não ornou? Aí eu ornei. Então cuidado. Olha a perguntinha de prova. Olha a perguntinha de prova, maluco. Qual é a relação entre a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos? Estabeleça uma relação entre a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos. Você consegue fazer essa relação? Claro que você consegue. Guerra dos 7 Anos, crise econômica, Inglaterra aperta mais a colônia grita socorro, não quero independência. Resumindo, é isso. Beleza? Bom, de que maneira a Inglaterra então vai, né, arrochar a colônia? Né, vai apertar a colônia? Né? Claro, através de tributos. Através do quê? De impostos. Especialmente impostos sobre a circulação de mercadorias, sobre, moçada, o comércio. Porque o comércio era a grande riqueza, especialmente ali dos colonos do norte. Mas nunca se esqueçam que esses impostos e essas tributações, né, que são, eu chamei de leis opressoras, né, que são leis que apertam, que exploram, elas também recaem sobre as colônias do sul. O que explica o fato de que colonos do sul e colonos do norte vão se juntar contra a Inglaterra. É óbvio que quem vai liderar o processo são os colonos do norte, que serão mais prejudicados por essas leis
por esses tributos, por esses impostos. Mas os colonos do sul, muito embora vivessem em uma situação diferente de colonização, eles também sofrem com esses impostos, também têm prejuízos. E aí, meu irmão, os dois se juntam. Vai se ligando, vai anotando. Eu vou colocar para vocês, eu coloquei para vocês aqui algumas leis que são, na verdade, impostos, né? São tributos a partir do século XVIII cobrados pelo governo inglês. Primeiro, que eu coloquei em ordem, inclusive, de data, né? 1764, a famosa Lei do Açúcar, ou Ato do Açúcar. Se você quiser, moçada, escrever em inglês aqui, fique à vontade. Tá? Ah, professor, tudo bem, mas é em português. Em 1764, nós temos a famosa Lei do Açúcar, uma lei tributária, né? Que definia impostos sobre a importação de açúcar e melaço. Você lembra de onde vinha o açúcar e melaço? Via das Antilhas, né? E esse açúcar, esse melaço era transformado no quê? Em rum. Que ia para onde? Que ia para a África. Que o quê? Que pegava a moçada escrava. Deu para entender? Então, com o aumento dos impostos sobre esse comércio de açúcar e melaço, nós estamos falando aqui que a Inglaterra está boicotando e prejudicando o comércio triangular. Se você fosse colono do norte, você reclamaria? Claro que reclamaria. Se você fosse colono do sul, você reclamaria sim, porque o preço do escravo que chega no sul também é mais caro. Então você está entendendo? Pô, e o que isso gerou? Revolta, claro. Os colonos, especialmente do norte, se revoltaram, porque isso, né, impacta diretamente os ganhos dos comerciantes do centro-norte. Mas não é só essa. Um ano depois nós tivemos a lei do selo. Senhor, o que é essa lei aí? Eu chamo de lei do Shakespeare. Nossa, por que Shakespeare? É isso aí, selo ou não selo, eis a questão. Ah, professor, que idiota. Eu acho legal, galera. Eu acho super legal, então não me irrite. Lei do selo. Selo ou não selo. Ai, ai, viu? Como você diz, eu se divirto, né? Como você diz, eu se divirto. Senhor, mas não é eu me divirto? É, mas como você fala, eu estou errado. A lei do selo, pessoal, é uma lei que vai, então, taxar a circulação, né, dos meios de comunicação. Nossa, comunicação. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? A comunicação entre múmia? Nossa senhora, viu? É duro, galera, é duro. A gente não percebe, não escreve muito, é dureza. Desculpa, tá? Desculpa aí, mas é comunicação. Pois é o quê? Então os caras terão que pagar uma taxa, né, sobre a circulação de jornais, revistas, documentos, né, cartas, enfim, né, maluco? Você tá entendendo a parada aí, cara? Teria um selo real. Se você não pagar, os negócios param. Além, moçada, de taxar a circulação de jornais, documentos, revistas e cartas, havia também aqui incutido ou embutido a ideia da censura, né? Porque os veículos de comunicação, seja os jornais, documentos, enfim, eles só poderiam circular com a aprovação do governo inglês. E o governo inglês só aprovava, né, mediante o quê? A leitura, ou seja, qual é o conteúdo aí? É uma forma de você evitar também o quê? Revolta, né, galera? Os caras escreviam carta para conspirar contra o governo inglês. Então você tem censura e você tem ainda a taxação. Claro que a lei do selo gerou revolta, tivemos revoltas. E toda vez que tinha revolta, a Inglaterra mandava tropas de porrada na galera, entendeu? É porrada, é Big Mac voando pra tudo que é lado. Deu pra entender? Não, professor, é legal. Agora, esta última aqui, lei, né, a famosa lei do chá, né, essa é mais legal. Essa é mais legal. Essa aqui foi a derradeira, 1773, rolou um tempo aí, né, galera? 1765, 1773, a lei do chá. Professor, que lei é essa aí? Vamos lá. A lei do chá foi uma lei que dava, né, a uma companhia, a chamada Companhia, né, de Comércio das Índias Orientais Inglesas, uma companhia que estava falida na época, uma empresa privada, burguesa, deu então a esta companhia o direito exclusivo de comercializar chá. Lembrando, moçada, que o chá faz parte de uma tradição inglesa, de um hábito inglês até hoje, né? Você tá ligado o que eu tô falando, né? Quando toca lá, moçada, Big Ben lá, quando toca lá, enfim, 5 horas da tarde, todo mundo para tudo na Inglaterra, o pessoal já vai naquela, né, tomar um chazinho com aquele dedinho, tá ligado? Aquele dedinho assim. Chazinho. O cara toma um chazinho. E como os caras do norte, eles transplantaram seus hábitos da Inglaterra para os Estados Unidos, eles levaram também esse hábito de tomar chá, cara. Então, chá era um produto totalmente consumido pelos colonos ali, especialmente do norte. Mas do sul também, mas do norte também.
Ele fala, professor, e aí? Mas o chá vinha da onde? O chá vinha moçada lá das Índias Orientais. E ela da China, entendeu? Lá do Oriente. Antes, quem fazia esse comércio? Os próprios colonos. Os colonos iam buscar o chá e voltavam. E o preço era bem mais baixo, né? Porque você vai lá e pega a parada. Agora não. Agora, se você quiser consumir chá na América do Norte, você tem que comprar dessa companhia. E como a companhia é uma companhia inglesa e é a única que pode vender chá, o que ela fazia? Só ela pode vender. Eu vou vender preço de banana? Não, maluco. Vou vender preço de ouro. Os caras aumentaram muito o preço do chá e ficou inviável. Ferrou muito o comerciante ali, né? muito colono. Os colonos que viviam em função da venda de chá e tudo que gerava ao redor disso, ferrou. Né? Olha que coisa engraçada, né? Como são as coisas. Né? Por conta disso aí, o norte-americano vai começar a tomar um pouco mais de café, né? Não era hábito os caras, mas os caras vão começar a tomar um pouco mais de café. Aí os caras misturaram café com chá, entendeu? Não sei se assiste aqueles filmes norte-americanos, sabe, filme policial, que os caras ficam tomando aquele copão de café. Aquilo é horrível, cara. Aquilo é um chafé. Os caras não passam o café. Eles lavam o café. Né? Café fraco. Aquilo é uma mistura de chá com café, entendeu? Não é um café brasileiro, aquele café excepcional, cafezão mesmo. Não, aquilo lá é chafé, maluco. Os caras tomam aquele golão. Você fala, o que é aquilo? Tem essa coisa do hábito do chá aí. Bom, os colonos ficaram, ficaram loucos da vida, ficaram muito chateados. Olha a expressão que eu usei, chateados, né? Não gostou dessa aí, galera? Chateados. Né? Café? Não, chateados. É isso que eu inventei. E aí eles se revoltaram, maluco. Né? Nós temos o famoso episódio, esse episódio é famosíssimo nos Estados Unidos. Se você jogar na internet, você vai achar um monte de coisa isso aí. Que é a famosa festa do chá de Boston, né? O Boston Tea Party, né? A festa do chá de Boston, cara. O que é isso, professor? Então, assim, a gente fala que é uma festa, né? Porque os colonos, né, chateadíssimos com essa lei do chá, que prejudicava seus interesses, né? Prejudicava seus ganhos, enfim. Alguns colonos resolveram de madrugada, né? Se fantasiaram de índio. Ou seja, tiraram roupa, né? Pintaram a cara, colocaram cocar, aquela coisa toda lá. E entraram, né, ali no cais do porto de Boston. Lembrando que o porto de Boston é o principal, né, porto de comércio ali, triangular dos colonos. Eles, sorrateiramente, eles invadiram o cais do porto, entraram ali nos navios da companhia que estavam abarrotados de chá e jogaram o chá no mar. Cara, não sei se você consegue ver essa cena aqui, ó. Jogaram o chá no mar, cara. Isso aí, boicotaram a companhia. Ferraram a companhia, boicotaram a companhia. É uma revolta colonial. É isso mesmo, os caras, que coisa louca, né? Jogaram o chá no mar. E claro, quando eles foram fugir, foram pegos, né? Porque no dia seguinte todo mundo preso, né? Mas por que? Prenderam o índio? Não, meu. Alguém já viu o índio loiro de olho claro, meu? Norte-americano, loiro de olho claro, em inglês. Nossa senhora, viu, cara? Não dá, né, meu? Não dá, né, meu? Enfim, né? Então os caras foram presos e aí deu ruim, como você fala, né? Deu ruim. Mas foi uma maneira que os colonos encontraram de protestar contra isso. O resultado não foi bom, claro que não foi bom, né? Alguns colonos foram presos, julgados e condenados lá na própria Inglaterra. Mas a reação da Inglaterra foi muito pesada diante disso. A reação da Inglaterra, tá aí mais uma imagem da festa do chá de Boston, né? A reação da Inglaterra foi violenta, como sempre. Os ingleses lançaram as famosas leis intoleráveis. O que são as leis intoleráveis, galera? A palavra já diz. Os ingleses lançaram leis que não tolerariam mais nenhuma revolta, nenhum protesto dos colonos. Essa lei é uma lei pesadíssima que, dentre outras coisas, simplesmente fechou o porto de Boston. Lembra que era o porto de Boston, o principal porto de importação e exportação ali das colônias do Centro-Norte. Você fechar o porto de Boston é você acabar com o comércio ali dos colonos, né, cara? É acabar com o comércio, estrangular o comércio dos caras. Além disso, os ingleses fazem uma ocupação militar na região ali de Boston, né, Massachusetts. Há uma ocupação militar para o quê? Para impedir qualquer tipo de movimentação, de revolta, de rebelião por parte dos colonos. Meu, imagina só essa situação. Os colonos ficaram de novo, emputecidos, né? E aí eles vão reagir. Diante de tanta opressão, os colonos vão reagir.
A reação dos colonos aqui se dá de uma maneira diferente agora, de uma maneira um pouco mais civilizada, digamos assim, que é justamente o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, cara? Esse congresso, moçada, ele reuniu especialmente os colonos do norte, em 1774, para definir ou decidir, né, de que maneira eles iriam reagir às leis toleráveis e toda essa opressão na Inglaterra. É isso que eles estão fazendo aqui. E ali, então, né, na Filadélfia, nesse primeiro congresso colonial de resistência aos ingleses, os caras, então, lançaram algumas propostas, né? Eles escreveram um documento reivindicando seus interesses. O que eles definiram ali, né, galera? Eles definiram ali, né, ou decidiram ali pela reabertura do Porto de Boston. É uma exigência deles. É uma reivindicação dos caras. Então eles escrevem uma carta endereçada ao parlamento inglês, né, ao rei da Inglaterra, se não falo a memória, o George, dizendo o seguinte, ó, vocês têm que abrir, cara, vocês têm que abrir o Porto de Boston. A segunda coisa que eles pediam também, né, reivindicavam ali nesse documento, né, que saiu ali do Congresso, é uma representação política no parlamento. Ou seja, eles queriam ter os mesmos direitos dos ingleses. E queriam também que toda vez que o parlamento, né, pensasse algo, falasse algo sobre a colônia, que eles tivessem voz para participar e decidir, né, os resultados das ações políticas inglesas sobre a colônia. O que eles estão pedindo aqui, moçada, são direitos. Eles estão querendo, na verdade, igualdade de direitos, que é um princípio iluminista, né, cara? Lembrando que nós somos no século XVIII. Quer dizer, os ingleses defendiam as ideias iluministas de liberdade e igualdade, mas quando se fala em colônia não tem liberdade e igualdade. Deu pra entender? Meu. E os colonos falaram o seguinte, se vocês não aceitarem as nossas propostas, viu, ingleses, né, a gente não vai comprar mais produto nenhum na Inglaterra. Quer dizer, os caras ameaçaram ainda boicotar os produtos ingleses, quer dizer, a gente não vai comprar mais nada que vem na Inglaterra. Sabe, desobediência civil. Enfim. A solicitação dos caras, os pedidos, as reivindicações não foram aceitas, o parlamento dá risada, né, debocha dos colonos, que ó, os colonos estão exigindo, se explodam os caras lá, né, meu. E o pior, a resposta foi violenta, mandaram tropas ali para a região da Filadélfia e prenderam um monte de conspiradores ali, rebeldes colonos. A reação foi péssima, né, cara? Ao invés de conversar, escutar os caras, não, porrada. Entenderam? Bom, aí, como os caras não foram escutados, as reivindicações não foram aceitas, os caras então se reuniram mais uma vez no segundo Congresso Continental da Filadélfia, um ano depois, e aqui, meu irmão, já não tem mais conversa. Aqui não tem mais conversa. Né? Um jornalista da época, né, lançou uma frase muito interessante e falou assim, olha, o nome dele é Thomas Paine. Thomas Paine diz o seguinte, o período, né, de conversa já acabou. Agora, né, quem fala é a arma. Né? Tá entendendo? Então agora, meu irmão, é mosquete, é tiroteio. Não tem mais conversa. Então o segundo Congresso Continental da Filadélfia já decidiu o quê? Já decidiu pelo rompimento. Não tem mais conversa com o inglês, não dá para conversar com esses caras, a gente quer então a independência. Deu para entender? Daqui do segundo Congresso, decidido, né, na ideia de que iriam romper com a Inglaterra, em 75, nascerá em 76 a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos. A famosa independência, aquela independência que você conhece, você não sabe a data de independência do Brasil, mas você sabe a data de independência dos Estados Unidos, né, como um bom norte-americano. Né? Então, olha aí. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi no dia 4 de julho, todo mundo conhece, 1776. Né? Você assiste muito filme norte-americano, então você sabe tudo disso aí. Essa declaração mostrada de independência, na verdade, um documento, um dos documentos mais importantes da história dos Estados Unidos, se não o mais importante, né, da história dos Estados Unidos. E essa declaração, interessante, ela foi toda construída e baseada em ideias iluministas, liberté, fraternité, égalité, século XVIII. Engraçado, né? A Inglaterra, que também, aliás, a Inglaterra criou o iluminismo ali com John Locke no final do século XVII, defendia a liberté, fraternité, égalité para eles, né? Mas quando se trata de colônia, porrada, pancadaria e voadora na testa. Então assim, os caras estão falando o seguinte, meu, liberdade para você, liberdade para a gente. Então o que fundamentou essa declaração de independência, esse documento, foram as ideias iluministas, especialmente de um inglês, o John Locke, o pai do iluminismo. Né? De tão Locke que ele era, ele fundou o iluminismo, né, cara? John Locke.
que falava do direito à rebelião. John Locke dizia isso, cara. Diante da opressão, só resta a rebelião. Quer dizer, se os caras estão sendo oprimidos, eles têm que se rebelar. Um próprio inglês falando isso, cara. Então os caras vão pegar o inglês e falar assim, ó, o inglês falou, entendeu? Então vamos pra luta. Lógico que falava de direitos, lógico que falava de liberdade, mas falava do direito de rebelião. Um dos direitos naturais, né? A liberdade, a vida, a propriedade, enfim, tá aí. John Locke. Depois veremos falar de outros iluministas. Mas enfim, quem redigiu esse documento, né, foi o Thomas Jefferson, ele é um herói nos Estados Unidos, e o Benjamin Franklin. E outros mais que ajudaram, né? Mas esses caras então redigiram e pensaram, né, essa declaração de independência, que é um documento importante, está aqui esse documento. Tá aqui, ó, Congresso, 4 de julho de 1776, enfim, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Queridos, se tiver tempo, leia, se não tiver tempo, não leia, mas enfim. Esse documento é um documento, além de ser iluminista, é um documento unilateral, ou seja, eles declaram a independência querendo a Inglaterra ou não, aceitando a Inglaterra ou não. Então não importa se a Inglaterra fala, eu não aceito, sabe aquela coisa? Você fala assim, eu não quero mais. Então, né, você chega pro namorado e fala, viu, acabou. Ah, mas eu não aceito. Cala a boca, acabou, eu não quero mais, entendeu? Então, não importa se você quer ou não quer, eu não quero, ponto. Ah, mas eu não vou aceitar isso. Aí ele enche o saco, liga pra você, passa na sua casa. Quer mais, caramba, chega, maluco. Então é unilateral, porque não foi aceito pela Inglaterra. A Inglaterra não vai aceitar, claro que não vai aceitar. Então a gente tem pancadaria, a gente tem guerra, né, galera? É isso aí. Então, falar da Guerra da Independência, 1776 a 1781. Nós estamos falando aqui de aproximadamente, né, são uns 4 anos, né, de guerra e independência. Os norte-americanos vão lutar pela sua independência. Coisa que não aconteceu no Brasil, né? Nós tivemos guerra de independência. Bom, aí de um lado você tem então os colonos, que querem independência. Do outro lado você tem os ingleses, galera. Então assim, é bem simples, né? É guerra entre o Big Mac, a Coca-Cola e o chá. É isso. Entendeu? Então no campo de batalha é Big Mac, Coca-Cola, chá voando para tudo que é lado, entendeu? Bom, o professor é super organizado. Olha o esqueminha que eu faço para vocês, galera. Olha que coisa bonita. Puxa vida, hein? Valoriza, hein? Olha aí. É uma guerra, um confronto, tudo bem? Um contra o outro. De um lado você tem os colonos serão liderados por um sulista, ou seja, um latifundiário chamado George Washington. Percebam que aqui nascem os heróis, né, galera? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, esses caras são heróis. George Washington, são heróis. Ai, ai. Mas o George Washington tinha grandes dificuldades. Os soldados, né, coloniais, eles não eram bem treinados, eles não eram bem armados, né, eles eram moçadas, né, desorganizados. Quer dizer, eles não tinham uma cultura de guerra. E eu sabe que a Inglaterra, né, cara, tem uma grande cultura de guerra. Os caras são bem treinados, tem um exército bem treinado, bem armado, bem formado. Então, sozinhos, os colonos nunca venceriam. Vou repetir, nunca venceriam. Muito embora você assista filme norte-americano, que fala O Patriota, com Mel Gibson, um filme legal pra você assistir. O Patriota com Mel Gibson. Aí vai lá, Mel Gibson vence, lidera os colonos contra a Inglaterra, e aí ganha lá o Big Mac, joga, moçadão, né, uma batatinha frita no olho do inglês, né, joga um picles do Big Mac, né, enfim, né, na boca do sujeito. Quer dizer, cara, os colonos só ganharam a guerra porque tiveram apoio militar de 2 nações europeias. É isso aí. O Benjamin Franklin, aquele lá do Declaração, ele foi enviado para a Europa buscar ajuda. Os caras iam perder. Aí o Benjamin Franklin chegou na Europa e falou assim, quem quer ajudar aí na luta de independência dos Estados Unidos? Aí levantou um cara e falou, quem é você? Ele falou, soufflé. Falou, soufflé? O soufflé. Aí outro levantou o braço e falou assim, quem? O patê. Patê. Levantou outro e falou assim, quem? O abajur. Nossa. Levantou outro e falou assim, quem? Merci beaucoup. Você entendeu? Os franceses, cara, os franceses estavam loucos para participar dessa guerra, vocês vão entender por quê. E também, depois que o cara estava indo embora, voltando para os Estados Unidos, ele gritou, eu também quero. Quem? Quem? Quem é você? Eu sou o quê? Eu sou o hijo. Hijo do quê? Vai ser completo, do jeito que você achar melhor. Também os espanhóis também ajudam. Então você tem um apoio francês, né, e moçada, e espanhol. Tá certo? Esse professor, peraí, mas por que eles apoiaram? Uma pergunta.
A França vai apoiar por dois motivos. Primeiro, que ela tem interesse em um território que fica no centro ali da América do Norte, que mais tarde será chamado de Louisiana, em homenagem a Luiz. A Louisiana é o coração dos Estados Unidos. É Louisiana. Então assim, me dá um território que é nós. Além disso, a França queria se vingar. Lembra? Guerra dos 7 anos? Vingança. Ah, agora faz sentido a Guerra dos 7 anos, né? Vingança daquela derrota na Guerra dos 7 anos. Tá certo? Agora, esse apoio francês é um apoio idiota, né, cara? Porque a França era governada por um rei absolutista que vai defender uma causa liberal iluminista, né, cara? Que é um tiro no próprio pé, né? Porque você está defendendo os caras que falam em liberdade, sendo que o seu país não tem liberdade. Então assim, você vai explicar como pro seu filho. Ô filho, é o seguinte, ó, papai tá defendendo a liberdade, mas o papai não gosta de liberdade. Como é que você vai explicar pro seu neto isso aí? Você vai gerar uma puta contradição na França e vai ser um dos motivos da Revolução Francesa mais tarde. Caso muito burro. Além dos gastos exagerados, né? Porque o governo francês absolutista gasta uma puta grana na guerra de independência do Big Mac, né? Compra lá, moçada, um monte de Big Mac e deixa o povo francês lá comendo o quê? Né? Comendo croissant, enfim, azedo. Entendeu? Enfim. É isso. Então isso aí, moçada, mas é a Revolução Francesa, vocês tiveram essa aula já. E a Espanha entra na parada porque ela tem interesse na Flórida, né, moçada? Que é aquele, não sei, tá ligado o que é a Flórida, né? Tá ligado o que é a Flórida, né? Flórida é que, moçada, é aquele território no extremo sul, ali, né, do sudeste dos Estados Unidos, que dá acesso à América Central, né? Aquele, parece um apêndice, né, cara? Sei, né? Não sei, aquela coisa caída ali, Bilau do Léo, aquela coisa morta, sem vida ali. Mas que para os espanhóis é interessante, porque eles já tinham conhecimento e contato e dominavam ali a América Central, e ter ali acesso, né, à América do Norte pela Flórida, que está a 150 quilômetros de Cuba, por exemplo, território espanhol, era uma coisa bacana, estratégico do ponto de vista colonial. Então é nós, a gente participa, a gente quer ali o negocinho morto do Léo. Bom, com o apoio da França, com o apoio da Espanha, as tropas coloniais serão bem treinadas, elas serão armadas, e aí, meu irmão, a Inglaterra começa a levar cada vez mais, né, porrada, né, certo? Começa a moçada a levar porrada, e voa quarteirão, voa moçada, né, voa Big Taste, voa Big Mac, para tudo que ela voa Coca-Cola com gás, sem gás e tudo mais, né, voa rosquinho do Homer Simpson. E os ingleses perdem a primeira grande batalha, a Batalha de Saratoga, né, o Saratoga de 1777, ou seja, um ano depois da declaração, e finalmente na Batalha de Yorktown, né, a Batalha de Yorktown, em 1781, a Inglaterra finalmente é derrotada. Inglaterra derrotada, é expulsa do território norte-americano, né, e claro, né, 2 anos depois, nós temos definitivamente, né, a aceitação por parte da Inglaterra da derrota e da perda da sua colônia. O Tratado de Paris, que também muitas vezes é conhecido como Tratado de Versalhes, porque foi assinado lá em Versalhes, né, no Palácio de Versalhes, sob, evidentemente, com a mediação da França, em 1783, ele define o seguinte: a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, porque não adianta nada você falar que é independente se seu pai não reconhece que você é independente. Ô, papai, eu sou independente, tenho 16 anos, eu vou embora. Então vai, tonto. Ai, ai, você cometeu um crime, seu pai que paga, o tonto. Então você não tem independência enquanto o seu pai não reconhece, entendeu? No caso aqui é a mamãe Inglaterra. Bom, queridos, assim nós terminamos a independência dos Estados Unidos. O próximo passo aqui da história dos Estados Unidos é falar, evidentemente, da construção da nação norte-americana, da expansão norte-americana, mas isso é assunto das próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, tenha sido um momento agradável, construtivo na sua vida. Que o Nunes tenha dado a você, né, aí as condições mínimas e necessárias para que você tenha aprendido esse conteúdo e os demais. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, desculpe as brincadeiras, né, mas é recurso didático, e até a próxima aula. Né? Beijo, até mais.